Ah, tá. Eu vou te pedir, Zé, com alegria, que eu estou abrindo mais essa atividade, abrindo aqui a nossa ABAME, das terças-feiras, hoje com um convidado muito especial, um grande professor, um grande amigo, com um tema extremamente interessante, né? Falar de negócios imobiliários, e ele fez, né, a junção, a liga, né, com novas tecnologias, tokenização, smart contracts e blockchain. Então, eu achei muito interessante. O nosso palestrante de hoje é o professor doutor, né, Paulo José Carneiro Torres da Silva. O professor Paulo José, ele é professor doutor em Direito Público pela Unesa, é professor do programa de mestrado e doutorado em Direito da Universidade de Estácio de Sá, na disciplina de Direitos Fundamentais, Inovação e Tecnologia. É também pesquisador do Laboratório de Estudos Interdisciplinares em Constitucionalismo Latino-Americano e do Observatório de Acesso à Justiça Ibero-América. Então, é com uma grande satisfação e alegria. Já agradeço muito a sua disponibilidade, professor, em estar aqui conosco para atender os nossos associados, abamianos. A ABAME é uma associação que vai fazer agora 33 anos, é uma associação nacional, né, que é a Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, fundado pelo nosso querido Silvio Capanema, desembargador Silvio Capanema, né, que foi é o nosso patrono, foi o nosso primeiro presidente, fundador, e é uma honra estar aqui com o senhor. Então, eu, na qualidade de hoje de diretora jurídica pedagógica da associação, recebo o senhor em nome da nossa presidente, a doutora Alessandra Ávila, e de todos os nossos diretores, estou com vários diretores aqui também presentes, e para não alongar, eu passo já a palavra para o senhor, são 18h13, o senhor tem 40 minutos, sua fala, logo em seguida a gente abre para as perguntas dos colegas e fazemos as considerações finais após essas perguntas. Tá? Então, tenho aqui um aluno dizendo que fui seu aluno na Emerge. Não, acho que foi aluno do professor Capanema. Acho que foi aluno do professor Capanema. Quisera eu aí ter já, nesse momento, a envergadura do professor Capanema, que sem dúvida formou diversos juristas aqui do nosso, estado e com muitíssima qualidade. Professora Fátima, primeiro queria agradecer as gentis palavras que você me direciona. Eu tenho certeza que não sou digno de tantos elogios, mas vou fazer aqui o meu melhor para que nesse fim de tarde, iniciozinho de noite, a gente possa discutir um assunto de relevância e de interesse para os associados. Queria agradecer também a doutora Alessandra pelo convite, estendendo na pessoa dela também o agradecimento a toda a diretoria da ABAME. E aqui eu vou confessar uma conversa de bastidor que eu tive com a professora Fátima, na qual ela me contou a trajetória dela, um pouco da trajetória dela dentro da associação e a preocupação que a professora Fátima tem com a qualificação e com a formação dos associados. E aí, professora, como eu já adiantava naquela nossa conversa pré-palestra, né, talvez tão grande quanto a minha paixão pela tecnologia e o direito, e essa interface da tecnologia e do direito, é a minha paixão pela docência, pela educação, pela arte de ensinar. Eu acho que nada é mais nobre do que uma pessoa socializar os conhecimentos e multiplicar esses conhecimentos, né? Porque eu particularmente gosto muito, trabalhei inclusive na minha tese de doutorado, o trabalho do professor Humberto Maturana, que explica que o processo de aprendizagem é um processo de troca, né? A gente deixa um pouquinho, leva um pouquinho e no final todos nós, professores e alunos, a gente amadurece e cresce nesse processo de aceitação e trocas recíprocas. Então, assim, professora, queria mais do que agradecer, elogiar imensamente o trabalho que a senhora e toda a diretoria e presidência da ABAME desenvolve, porque profissionais qualificados, a gente sabe, a gente está na outra ponta também, né? A gente está na graduação, a gente sabe que a gente faz um trabalho muito forte, muito
maiúsculo na graduação, mas o direito, pela sua própria natureza, ele não consegue, numa graduação, fazer com que o aluno alcance a total magnitude de todas as áreas de conhecimento que ele pode explorar, né? Então, realmente, esse processo de formação continuada que a senhora e a presidência da ABAME se envolvem aqui é um trabalho que realmente é mais do que louvável, é admirável. Então, queria me parabenizar e parabenizar a Obrigada. ABAME por isso. E aproveitar esse gancho, né, para já dar uma continuidade naquilo que eu falava antes da palestra com a senhora, que é o motivo pelo qual eu acabo trazendo esse tema para a nossa conversa de hoje, né? Eu acredito muito que, enquanto profissionais, a gente deve buscar esse aprimoramento permanente, mas ao contrário da visão que a gente tinha no passado, de que um aprimoramento era um mergulho único e profundo naquela área do conhecimento específico, hoje em dia, um profissional completo, um profissional que bem visto e bem quisto pelo mercado, ele, mais do que um profundo conhecedor na sua área de conhecimento, então, falando aqui de advogados do mercado imobiliário, mais que um advogado profundamente conhecedor do mercado imobiliário, ele precisa reunir predicados generalistas que auxiliem ele e que multipliquem esse conhecimento que ele tem na sua área própria de atuação. Isso, professora, é o que eu trabalho na minha linha de pesquisa, no mestrado e no doutorado, e eu chamo de profissionais em T. Né? É uma metáfora visual de um T maiúsculo, no qual o eixo vertical representa o mergulho na especialização desse profissional na sua área do conhecimento, e o eixo horizontal representa toda a gama de conhecimentos que esse profissional deve angariar, que são anexos e transversais à sua área de atuação. Isso fica mais fácil da gente visualizar se a gente pensar objetivamente no que é aqui o objeto de interesse da ABAME, né? Vamos pensar no mercado imobiliário. Talvez seja um dos mercados dentro da exploração do direito, né? Um dos mercados com maior rigor regulatório, com maiores questões afetas ao tradicionalismo jurídico. Então, a gente talvez parecesse para alguém, há pouco tempo atrás, que falar sobre tecnologia e mercado imobiliário seria uma impropriedade ou quase uma heresia. E não, hoje em dia é o contrário. Hoje em dia, a gente está sofrendo em todas as áreas do direito, e o mercado imobiliário não é diferente disso, uma profunda transformação. Então, por exemplo, se no passado a gente só conseguia pensar em transmissão de propriedade, em negociação de propriedade, em execução de contratos por meio de contratos escritos formais registrados em cartórios de títulos e documentos ou cartórios de registros de imóveis, hoje em dia, com o advento da tecnologia e de algumas ferramentas que a gente hoje aqui vai conversar um pouco sobre elas, eu posso dizer que isso já é parcialmente uma realidade e é uma realidade cada vez mais premente. Então, o profissional do mercado imobiliário, sobretudo o advogado que pretende e que atua no mercado imobiliário, ele precisa buscar ativamente essa atualização. Até porque, professora Fátima, se tem uma coisa que é uma verdade inexorável quem chega primeiro sai na frente. Então, um advogado que conheça as inovações do mercado, que conheça as tendências que a tecnologia está trazendo para o mercado imobiliário e que possa buscar se especializar, conhecer melhor ou até mesmo explorar já comercialmente esse nicho de mercado, quando esse nicho não for mais um nicho, mas sim uma realidade contextual, ele vai ser o paradigma, ele vai ser quem abriu, como eu brinco com os meus alunos, ele vai ser aquele que vai chegar e vai falar assim, olha, quando eu cheguei aqui, isso tudo era mato digital, mas mato, né? Então, a gente precisa entender um pouco sobre quais são essas ferramentas, o que são essas transformações, e esse é o meu objetivo hoje aqui na nossa conversa, tá? Até para moderar e modular um pouco a expectativa dos ouvintes, a gente não vai dar um curso sobre
blockchain, tokenização de imóveis, smart contracts ou nada parecido. Aqui o nosso objetivo, até porque a gente tem um escopo de tempo bastante circunscrito, é falar sobre o que está acontecendo no mercado imobiliário no que diz respeito a novas tecnologias, explicar, claro, um pouquinho de como funcionam essas novas tecnologias para que a gente possa preparar os nossos profissionais, os nossos associados, para o que está por vir. E até para que eles entendam também que vai existir, num momento muito próximo, uma necessidade de atualização, de profissionalização também nesses aspectos. Então, quem sabe no futuro a ABAME já não está até oferecendo alguns cursos para eles justamente nessas áreas, né? Então, a gente está aqui, como sempre, saindo na frente para colocar os nossos associados também à frente no mercado. Eu acho que essa é a ideia. E aí a gente vai passar para a gente poder falar sobre o que interessa de fato no mercado, ao mercado imobiliário, que são os smart contracts, que é a tokenização de imóveis. A gente vai precisar fazer um pouquinho um beabá de tecnologia para que a gente possa colocar todo mundo na mesma página. Por exemplo, o primeiro grande bicho de 7 cabeças que sempre surge numa conversa dessa natureza é a tal da blockchain. O que é a blockchain? Blockchain, hoje em dia, todo mundo fala de blockchain para tudo, blockchain serve para tudo, a blockchain é o início, o meio e o fim, mas ninguém sabe muito bem o que é blockchain, afinal de contas. Então, assim, blockchain não é nada de surpreendente. Blockchain ela é um protocolo naturalmente aplicado a uma rede online, então ela é um protocolo ligado a uma rede descentralizada de computadores que serve para diversas finalidades, né? E que a gente, para o nosso uso mais prático, a gente tem utilizado a blockchain como uma rede que armazena informações de transações em blocos diferentes. Então, a blockchain funciona da seguinte forma: toda vez que você realiza uma transação online na blockchain, ela armazena as informações dessa transação no bloco, ela marca esse bloco, ela registra nesse bloco o tempo, a data, as informações de quem realizou, e de tempos em tempos ela cria um novo bloco de registro, ligando ele ao seu antecessor e também promovendo uma ligação ao seu sucessor futuramente. Então, por isso que a gente chama de blockchain, que é uma cadeia de blocos, né? Então, assim, para a gente fazer um paralelo com algo que é bem palpável para a gente, a blockchain ela funciona mais ou menos como um cartório de registro. Imagina que a gente tenha um cartório de registro. Não no formato que a gente tem. Como é que a gente tem hoje? A gente tem diversos cartórios de registros, cada qual circunscrito à sua jurisdição, né? Vamos dizer assim, num termo mais impróprio, cada qual cobrindo uma série de informações e transações, mas de forma circunscrita à sua própria competência registral, né? A gente não tem necessariamente uma universalização, a gente não tem uma comunicação, e ainda que os cartórios de registro já se encontrem em grande parte digitais e as informações possam ser consultadas e intercambiáveis, cada cartório tem os seus próprios registros, dando conta das suas próprias transações. E esses registros eles são feitos por pessoas acreditadas para aquela finalidade. Então, qual é o serviço de um cartório, fundamentalmente? A gente paga pela confiabilidade, a gente paga pela fé, né? Quando a gente recorre a um serviço cartorário, a gente está recorrendo à confiabilidade daquele cartório para que ele possa dar fé e veracidade às informações que nós estamos ali levando a registro, seja um contrato, seja um registro de um imóvel, o que quer que seja. A blockchain ela funciona de uma forma bastante similar. Ela também funciona como um registro centralizado dessas informações e transações. A questão da blockchain é que é o seguinte: primeiro que ela tem uma integridade intrínseca, né? Uma vez que um dado é colocado na blockchain, ele se torna inalterado. E toda vez que eu promovo um registro, aquele registro vai dar conta daquela informação, naquele espaço, naquele tempo, ou seja, eu estou plasmando na internet uma informação que vai ser ali perene. E tem uma outra questão muito legal na blockchain, que é a descentralização dessa rede.
né? Porque o que acontece? Por mais que isso não seja uma constante, cartórios também podem, a gente, enfim, na história isso já aconteceu, cartórios também podem promover fraudes, alterar documentos, porque a gente está colocando essa informação sob a guarda e o julgo de um grupo pequeno de pessoas, de um grupo pequeno de pessoas acreditadas. Pois bem, a questão da blockchain, o que torna a blockchain interessante, é o seguinte: quando a gente está na blockchain, a validação e a acreditação dessas informações, ela é feita de forma descentralizada. Quem valida tanto as inscrições, as gravações ou as consultas à blockchain são pessoas que são, de certa forma, remuneradas para isso de forma completamente cega e descentralizada. Então, vamos lá. A gente tem essa rede, ela é formada por alguns nós que a gente vai chamar de mineradores, né? E esses mineradores são pessoas, são computadores que executam operações computacionais e verificam e registram essas informações na rede blockchain. E essas informações são verificadas e registradas não por um indivíduo, mas por um conjunto deles. Então, uma informação só pode ser registrada na blockchain, ou seja, ela só pode ser considerada verídica se ela for verificada, quando eu falo em verificação, eu falo aqui de cálculos matemáticos de extrema complexidade, realizados pelos computadores, por um conjunto de 50% dos mineradores mais um. Ou seja, não adianta você torna, pela própria descentralização, você torna o processo de fraude àquele registro quase que impossível, né? A gente trabalha na blockchain com um conceito que a gente vai chamar de consenso de rede. Então, é a partir do consenso de rede que uma informação é gravada dentro desse registro público, vamos dizer assim, e ganha veracidade. Então, a gente não está trabalhando na fé pública com base na acreditação que o Estado conferiu a um indivíduo ou a um pequeno grupo de indivíduos, mas sim a uma acreditação social. É até bonito, utópico, quase anárquico a forma como ela funciona, mas não tem nada de anárquico, é muito organizado. Então, essa é a ideia do que é uma blockchain. E aí você vai perguntar, o que fica nessa blockchain? O que eu posso registrar na blockchain? Qualquer coisa que possa ser registrada, que possa ser descrita na via digital, pode ser registrada na blockchain. Então, vamos dar um exemplo. Eu anotei aqui, desde junho de 2020, a Câmara Brasileira de Livros, que é a organização não governamental que é responsável pela gestão do ISBN, passou a oferecer registro de livros registro de direito autorais por blockchain. Então, hoje em dia, você pode registrar uma obra literária, uma música, um texto, uma ilustração, um roteiro, um contrato, tudo isso eu posso registrar e angariar um ISBN para essa documentação via blockchain. Paulo, isso é o desaparecimento dos cartórios, né? Isso vai significar o desaparecimento dos cartórios? Ao longo da nossa fala, a gente vai trabalhar um pouco isso, mas o spoiler é não. Os cartórios eles não vão desaparecer como decorrência da blockchain, mas a gente precisa entender o papel central que ela vai representar, que ela já representa e cada vez mais vai representar no registro e acreditação de documentação pública no futuro. E para o mercado imobiliário, registro e acreditação de documentação pública é o nosso ganha-pão, afinal de contas, né? O mercado imobiliário vive dessa acreditação, vive dessa fé pública, porque a gente precisa garantir a coesão das informações oriundas dos negócios imobiliários. Então, quando eu insiro esse documento na blockchain, o documento registra esse documento, valida o arquivo, e ao fazer isso, ele coloca ali um carimbo de tempo, como eu falava, e ele torna esse documento perene para o tempo. Essa assinatura digital, esse documento, ele nunca vai poder ser removido, alterado, adulterado. Eu posso ter alterações no futuro nesse documento? Posso, e eu precisarei fazer novos registros e entender que o documento que supera temporalmente o anterior representa a sua atualização, porque não é como se eu pudesse, né, como se eu pegasse lá no livro de registro, deixasse umas linhas em branco no livro de registro para fazer
alterações ou acréscimos. Isso não existe na blockchain. A informação que está lá está plasmada. Tá? Então, essa imutabilidade garante a tecnologia da blockchain autenticidade e integridade. Mas se fosse só isso, já seria muita coisa. Mas não é só essa a grande vantagem da blockchain. Primeiro, eu estou falando aqui blockchain como se fosse uma única coisa. A verdade é, não existe uma blockchain apenas, né? Blockchain é como a gente denomina toda e qualquer rede que tem essa característica de encadeamento e registro, mas a gente tem diversas blockchains. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Bitcoin, o Bitcoin é uma moeda de uma blockchain específica, assim como é a da Ethereum, assim como é... Enfim, a gente tem diversas blockchains. E cada blockchain tem algumas vantagens tecnológicas com relação às outras, né? E aí, com o implemento dessa tecnologia e com o avanço dessa tecnologia, a gente passou a ter algumas possibilidades. Uma dessas possibilidades bem interessantes é o que a gente chamou de registro de criptoativos, né? Que servem tanto para descrever moedas digitais, como é o caso da Bitcoin, mas também e não exclusivamente Bitcoin, né, mas outras moedas digitais, mas também para registrar outros tipos de criptoativos, né? Então, para falar de outros tipos de criptoativos que são importantes para o mercado imobiliário, eu vou falar um pouquinho dos smart contracts e dos tokens, né? O que é um smart contract? O smart contract é um tipo de contrato que pode ser registrado na blockchain que tem uma característica muito interessante. Ao mesmo tempo que eles são contratos, eles são programas de computador e eles executam tarefas com base nas diretivas programadas nesse contrato. Então, por exemplo, um smart contract pode entender que, a partir do pagamento de um determinado valor, ele deve realizar uma transação e oferecer a entrega de um determinado ativo para aquela pessoa que realizou aquele pagamento. Veja, nesse caso, eu estou aqui automatizando uma relação jurídica que, de outra forma, poderia depender, por exemplo, de agentes garantidores, agentes facilitadores ou acreditadores. Isso vai ficar mais transparente quando a gente estiver falando, por exemplo, de fundos imobiliários, né? Como é que a gente pode utilizar essas tecnologias como uma forma vamos dizer assim, de superar, de melhorar os fundos imobiliários, né? Mas então, voltando à questão da blockchain, se esses criptoativos, né, se esses smart contracts estão inseridos dentro de uma blockchain, eu garanto a esse contrato ali que ele fique fechadinho, público, verificável, autoexecutável, e com isso eu passo a ter uma maior confiabilidade na execução e nas transações oriundas daquele contrato. Porque, veja bem, eu não dependo para a execução de um contrato, para a transformação desse contrato, de uma atividade externa, de algum agente externo, basta que eu me comunique com esse criptoativo. E o que eu posso tokenizar? Né? O que é o token, que a gente tanto está falando, NFTs, Non-Fungible Tokens, o que são essas coisas? Tokens são representações dentro das redes de blockchain de ativos que podem ou não ser ativos do mundo físico, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo que é bem presente. Não sei se vocês já sabem, mas alguns clubes de futebol aqui do Brasil estão implementando fancoins, né? O que são as fancoins? São tokens desses clubes que têm diversas funções. Algumas são apenas uma forma de você apoiar, né? de você aportar recursos no clube da sua preferência, e com isso você está ali auxiliando o seu clube do coração.
Mas outras fancoins têm algumas aplicações bastante interessantes. Então, por exemplo, imagina que um clube quer contratar um grande jogador. Esse clube ele pode, para contratar esse grande jogador, tokenizar esse contrato desse grande jogador. Os seus associados, os seus torcedores podem, de forma automatizada, a partir de uma rede descentralizada e independente de um agente verificador, adquirir frações desse contrato e, com isso, também adquirir direitos inerentes a esse contrato. Pensa, é como se os torcedores de um clube estivessem ali não só auxiliando o seu clube com recursos financeiros e contratando um grande jogador, mas também estão adquirindo pedaços do contrato daquele jogador. Então, quando esse jogador for negociado, for para outro clube, eles terão haveres financeiros a partir desse contrato. Então, a partir daí, já começa a ficar mais claro que essas aplicações de smart contracts, de tokens, isso pode ser utilizado de maneira muito mais interessante no mercado imobiliário. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte, vamos pensar primeiro de fundos imobiliários. Hoje, se eu precisar fracionar, se eu quiser fracionar e comercializar um ativo imobiliário no Brasil, eu preciso basicamente ir a um agente centralizador que vai garantir, de repente eu preciso passar por um processo de securitização, explicar como será composto aquele fundo, passa por um processo de verificação na Comissão de Valores Imobiliários, e isso, sim, NFT de jogador, Ricardo, seria um NFT de jogador. Eu posso ter nessas fancoins, elas podem ter algumas classes, né? Porque como essas coins elas podem ter classes diferentes, você pode estar, ao adquirir uma fancoin, você está adquirindo não só ali um pedacinho, vamos dizer assim, não é só uma associação ao seu clube, você está contribuindo para um propósito específico, a compra de um jogador, a construção de um estádio, tudo é possível dentro desse cenário. Então, pensa assim, olha só. Então, hoje, se eu quero fracionar ativos imobiliários, eu preciso de toda essa burocracia, e essa burocracia inerente, ela também depende de diversos agentes intermediadores e garantidores, né? Que faz com que o proprietário do bem imobiliário e o proprietário dos recursos financeiros a serem investidos nesses recursos imobiliários, eles acabem tendo um acréscimo no valor da operação justamente porque eles precisam remunerar honestamente, né? Eles precisam remunerar todos esses intermediários. Só que os intermediários numa rede blockchain eles já estão sendo remunerados pela mineração. Quando a gente fala de mineração de criptomoeda, né, a mineração de criptomoeda é isso. Toda vez que um agente está atuando, um computador de uma rede está atuando na blockchain, validando transações, ele está trabalhando para aquela rede e aquela rede vai oferecer para ele uma fração daquela criptomoeda que tem um valor de mercado qualquer que ele seja, né? Então, vamos voltar para o mercado imobiliário, que é o que nos interessa. Imaginando que a gente tenha essa possibilidade de fracionamento a partir dos fundos imobiliários transposta para o mundo digital, como isso funcionaria? Basicamente, eu poderia pegar uma propriedade ou um pool de propriedades, transformá-los, tokenizar essas propriedades. O que significa tokenizar a propriedade? É fazer com que essa propriedade no mundo físico corresponda a um token não fungível em uma rede da blockchain. Esse token não fungível, ele é fracionável, então a gente tem a possibilidade que essa propriedade seja representada por um ou por múltiplos tokens, e esses tokens podem estar associados a um smart contract que permita que essa propriedade seja negociada livremente nesse mercado de ativos imobiliários por NFT. E aí, olha que legal, quando a gente está falando de um investidor, de um fundo imobiliário, quando você vai investir num fundo imobiliário, você investe no fundo, e você, ao investir no fundo, você está investindo naquele pool pré-determinado por aquele produto imobiliário em questão.
quando a gente está falando da possibilidade de fracionamento e tokenização de uma propriedade no mercado digital, você seria, por hipótese, livre para montar o seu próprio pool de propriedades. Então, por exemplo, você poderia adquirir frações de diversos imóveis. Essas frações de diversos imóveis lhe renderiam, por exemplo, uma fração dos seus respectivos aluguéis ou das suas respectivas transações de compra e venda, ok? E você comporia o seu fundo imobiliário da forma que melhor lhe aprovesse. Isso é uma situação bastante interessante. Ou seja, ao invés de você estar nesse grande condomínio de investidores que de uma série de entidades acreditadoras no meio do caminho para que essas transações possam ter liquidez e possam ter validade, na blockchain, você próprio pode fazer a gestão do que seria o seu fundo, você próprio pode fazer a gestão do que seriam os seus ativos imobiliários. Uma outra possibilidade, né? Falando aqui um pouco então das vantagens, né? Antes de falar da possibilidade, uma grande vantagem do uso de blockchain é, primeiro, bom, descentralização. Quando você está no fundo imobiliário, para transacionar, você transaciona numa bolsa, num mercado fechado, com esses agentes que vão cobrar FIIs ao longo do processo e vão encarecer todo o custo da operação. Com token não, a transação é feita direto na rede, sem intermediário e com a mesma publicidade, a mesma validade, tornando tudo muito mais simples. Você dispensa qualquer tipo de clearing, você não tem nenhum tipo de necessidade de intermediação por clearing. Você, perdão, fica livre de barreiras territoriais ou cambiais, porque veja bem, imagina o seguinte, imagina que você decide em algum momento, sei lá, sair do país. A gente está vivendo uma onda de um afluxo muito grande de brasileiros indo, por exemplo, para a Europa, para Portugal. Se você está indo para Portugal, você não está com o seu fundo preso aqui no Brasil, você não precisa manter uma conta aqui no Brasil. Por quê? Porque esses ativos imobiliários eles podem remunerar e ser adquiridos a partir de moedas digitais que, ao contrário, eu sei que quando eu falo moeda digital, as pessoas pensam logo em Bitcoin, na flutuação absurda que tem o Bitcoin, mas é preciso que a gente lembre, por exemplo, que existem algumas ferramentas, como, por exemplo, as stablecoins. O que são stablecoins? Stablecoins são moedas que são indexadas a partir de moedas no mundo físico. Então, por exemplo, uma stablecoin indexada no dólar, ela vai flutuar como a flutuação normal do dólar no mercado tradicional. E você pode fazer negócios a partir dessas stablecoins, e essas stablecoins podem ser realizadas no seu país de destino sem grandes dificuldades, ou seja, você está transacionando ativos imobiliários localizados em um país e realizando esses ativos em outro sem grandes dificuldades. É claro, né, a gente não tá ainda pronto 100% nesse momento da nossa regulação para fazer todas essas atividades. Isso daqui tem um pouco de concretizado já e tem um pouco de futurologia, de observar os movimentos do mercado e entender o que vai acontecer dentro de um pouco tempo, né? Mas, por exemplo, o que hoje a gente já tem no mercado com relação a operações realizadas por tokens dentro do mercado imobiliário? A gente já teve, por exemplo, uma experiência aqui no Brasil de vendas de imóveis tokenizados por NFT. Então, basicamente, uma grande operação ainda dependendo de uma certa centralização, porque como a gente ainda está engatinhando na tecnologia, a gente depende de algumas soluções ainda no mundo físico, né, até para ganhar corpo e credibilidade dentro do mercado, mas a gente teve algumas operações que, por exemplo, pegaram e fracionaram imóveis
em NFTs, venderam essas frações de imóveis via NFT, com pagamento via Pix, inclusive, tá? Não precisa nem de pagamento via moeda digital, nem nenhum mecanismo mais elaborado. E essa venda desse grupo específico que eu estou mencionando, eles venderam frações de imóveis tanto para investidores quanto para pessoas que pretendiam efetivamente morar. Então, como é que funciona? Imagina o seguinte, o imóvel foi vendido lá em frações de até 20%. Você podia adquirir até 20% da fração daquele imóvel. Quando você adquiria uma fração daquele imóvel, você adquiria um pretenso, a propriedade parcial daquele imóvel e os direitos inerentes àquela propriedade parcial. Então, por exemplo, se você estivesse adquirindo com o fim de investimento, ficou definido nessa negociação que aqueles imóveis seriam colocados em aluguel e que o aluguel cobrado seria de 5% do valor de mercado dos imóveis. Então, se você adquirisse 20% daquele imóvel, isso significa que você receberia como haveres daquela negociação de um ativo digital 20% dos aluguéis daquele imóvel no mundo físico. Quando ele fosse alugado, você receberia 20% e todos os outros investidores daquele imóvel receberiam uma parcela correspondente aos seus investimentos. Naquela circunstância, definiu-se que em até um ano eles foram até porque isso tinha essas negociações, elas têm um fundamento muito mais de marketing, né, nesse momento, de mostrar que é possível fazer isso. Então, o responsável pelo negócio definiu que os adquirentes só poderiam adquirir, nesse primeiro momento, até 20% dos imóveis, né? E de ali até um ano, poderiam adquirir outras frações, adicionando à sua propriedade frações maiores. Então, por exemplo, imagina que você não adquiriu com a intenção de investir, mas sim com a intenção de morar. Você adquiriu 20% daquele imóvel, você queria morar nele. Tudo bem. Você vai pagar o aluguel correspondente à fração do imóvel que você não possui. Se você é possuidor de 20% do imóvel, ao invés de você pagar o aluguel cheio, você vai pagar apenas 80% do aluguel, que será dividido entre os outros adquirentes daquele imóvel tokenizado. E futuramente, conforme você fosse adquirindo mais e mais, esses aluguéis seriam comprimidos até o ponto de que, quando você chegasse a 80% da aquisição daquele imóvel, ao longo do tempo, naturalmente, você ganharia a prioridade na intenção de compra e quitação. E uma vez que seja quitado aquele imóvel, ele será transferido para o seu nome, tudo bonitinho, como funciona. Então, veja bem, olha que legal. Eu estou fazendo uma compra de um imóvel parcelada, garantida, sem juros, sem a necessidade de intermediação de uma instituição bancária que garanta a fidúcia dessa alienação e tudo mais. E isso tudo tornando a operação não mais cara, mas pelo contrário, como eu estou eliminando esses agentes intermediários, eu estou tornando essa operação mais barata. Esses contratos inteligentes que eu mencionei no início da nossa conversa, eles fazem com que essas operações elas sejam autoexecutáveis. Então, na medida em que o locatário paga o aluguel, ele paga o aluguel e o contrato automaticamente executa e redistribui esse aluguel para as carteiras dos proprietários, sejam elas carteiras virtuais, sejam elas carteiras físicas. Então, essa é a situação na qual a gente já se encontra hoje. Isso já é possível hoje, isso que eu estou falando já aconteceu. Inclusive, uma curiosidade, o primeiro imóvel tokenizado no Brasil foi adquirido, o primeiro imóvel não, a primeira fração de imóvel tokenizada no Brasil foi adquirida por uma professora aposentada de 84 anos, salvo o melhor juízo, no Rio Grande do Sul, mostrando que tokenização, tecnologia, não é uma coisa só para os mais jovens, os mais antenados. Essa tecnologia ela está ancorada em conceitos muito sólidos e em marcos legais muito substantivos, né? Mas
nem tudo são flores, porque a gente pode pensar assim, tá, tudo bem, mas o que todas essas entidades reguladoras e acreditadoras estão falando sobre essas operações? Essa é a circunstância de um horizonte ainda nebuloso. A gente não tem toda a certeza de como essas instituições passarão a resolver essas situações daqui por diante. O que a gente sabe, por exemplo, é que a gente teve um provimento da Corregedoria de Justiça do Rio Grande do Sul dizendo que é possível registrar escrituras públicas de imóveis que foram quitados com tokens. Então, essa é uma notícia favorável, né? Claro que tem alguns parâmetros, não é possível fazer a vinculação direta da propriedade do token com a propriedade do imóvel, mas aos poucos, nessas conversas que a gente está tendo, né? Eu digo a gente porque é um processo regulatório coletivo, né? Então, os players de mercado, os advogados do mercado imobiliário, os investidores estão participando dessas conversas justamente para a gente estabelecer quais são as balizas regulatórias que a gente precisa ter realmente para garantir uma maior fidúcia, uma maior tranquilidade aos investidores, sem que isso signifique propriamente a morte da usabilidade da tecnologia, né? A gente quer manter essa tecnologia tanto quanto possível descentralizada, de fácil acesso, para que a gente possa continuar a explorar essas possibilidades. Eu confesso que eu não me recordo o tempo exato com o qual eu comecei, mas eu acredito que eu já esteja me aproximando do tempo destinado pela professora Fátima para minha fala. Então, para a gente não ficar com um encerramento sem consolidação, o que eu queria hoje aqui trazer para vocês, o que eu queria hoje aqui conversar com vocês aqui na ABAME, era fazer uma... Sim, inclusive, Ricardo, esse PL, ele foi semana passada, o substituto do Senado subiu para a Câmara, né? No dia 4, dia 6, agora eu não me recordo, né? Esse PL 4401 de 2021 subiu para a Câmara dos Deputados de volta com o substitutivo do Senado, falando, né, visando regulamentar esses serviços de ativos virtuais, prestadores de serviços de ativos virtuais. Então, assim, a nossa burocracia estatal já está caminhando para regular algumas dessas operações. Então, eu não estou falando aqui de uma realidade para daqui a 10, 20 anos. Eu estou falando de coisas que já são realidades de mercado hoje, em certa medida, e cada vez mais a gente vai passar a poder explorar os recursos dessas interfaces tecnológicas nas nossas atuações do dia a dia. Então, imagine você que que assessora, por exemplo, uma imobiliária com diversos contratos de aluguéis, se esses contratos pudessem ser geridos online, com uma autoexecutividade, que a gente, enquanto advogado, não precisasse atuar tão reativamente e tão diretamente na cobrança, nos litígios, ou seja, a gente pode funcionar somente residualmente. O nosso funcionamento seria muito mais consultivo e muito menos reativo. Todas as burocracias, todas as etapas do meio do caminho estariam eliminadas e a gente pode se valer dessa eliminação de clearings e de securitizadoras e de intermediários para poder fazer com que os custos da nossa operação correspondam mais aos ganhos que a gente espera delas. Então, para encerrar aqui a minha fala, então, o que eu sugiro a todos vocês que atuam ativamente no mercado imobiliário comecem se já não estão fazendo, né, comecem a se organizar e se interar sobre esses movimentos que estão sendo feitos sobre a digitalização do mercado imobiliário, então as NFTs, os smart contracts, a tokenização de imóveis, porque cada vez mais essa realidade vai se inserir no dia a dia de vocês, e se tem uma coisa que é inafastável quem chega primeiro leva mais.
Então, se você for a pessoa que domina esses recursos, que domina esse conhecimento, que se coloca no mercado como um paradigma, quando esse mercado não for mais nichado, quando ele for a realidade, você já está consolidado, tem um nome, é uma referência, e com certeza vai poder haver muito mais dessas operações. Doutora Alessandra, não sei se a senhora já Oi, está... doutor Paulo. Excelente Tudo bem? palestra, já estou aqui, sim. Eu, Na real... eu não sei se eu não sei se eu me alonguei, eu estava aqui, Não, eu você me empolguei, foi não sei se eu me perfeito. alonguei. Não, você foi perfeito no seu tema e no seu tempo, e trouxe para a gente, como você bem disse, não é algo novo, algo que já é realidade no mercado, né? E só precisa ser mais difundido, né? E aqueles que se saírem, arrancarem, né? Se fazer um arranque, vão chegar na frente, provavelmente mais preparados, com mais experiência. E a ABAME, ela está sempre buscando trazer essas antecipações do mercado. Como dizia o nosso saudoso e maravilhoso patrono Silvio Capanema, nós temos que estar à frente do nosso tempo, né? Porque se chegarmos depois, a gente vai chegar bem atrasado e aí o mercado já vai estar saturado, né? Então, e assim, doutora, é uma profecia autorrealizável, né? Porque a partir do momento que nós, enquanto mercado, a gente começa a se interessar mais por isso, buscar especialização, participar mais das discussões, das consultas públicas, pressionar os nossos representantes no legislativo para que eles façam regulamentações mais substantivas, mais interessantes para o mercado, mais esse mercado se torna uma realidade concreta. Então, é uma profecia autorrealizável. Quanto mais a gente se interessa por isso, mais próximo dessa realidade a gente fica. E na sua conclusão, acho que você falou uma coisa que eu acho também muito importante, que a gente tem que estar sempre trazendo a debate na ABAME, é uma advocacia consultiva, né? A gente tem que sair um pouco daquele quebrar um pouco o paradigma de que a advocacia tem que ser conflituosa, né? E resolvendo esse tipo de judicialização. Hoje a advocacia tem que ser consultiva, ela tem que ser preventiva para que a nossa sociedade, principalmente no mercado imobiliário, né, em que a gente trabalha com patrimônio, com as questões econômicas, e a gente fazer com que isso seja mais rentável para o nosso cliente, para a nossa economia do nosso país, né? Exatamente. Então, achei ótimo. Pode falar. Não, eu ia falar isso porque, assim, hoje a gente vive o assodamento dos tribunais e quando o advogado está ali refém e ancorado a esses tribunais que são morosos, que nem sempre oferecem respostas adequadas, que por vezes sequer conhecem profundamente o campo que se coloca em juízo, a gente está literalmente jogando dados com o patrimônio dos nossos clientes. Então, quando a gente pode arrogar para nós mesmos a responsabilidade pela solução das questões de maneira pacífica, de preferência dialogada, isso vai sempre ser favorável para o nosso cliente e para a gente também, né? Essa cultura de menor litigiosidade. É ótimo. Olha, os elogios não são poucos aqui no chat. Que bom, que bom. A nossa querida Caroline, que é a nossa funcionária aqui da ABAME, ela vai ler para o senhor os elogios e as perguntas, porque geralmente os nossos associados fazem perguntas pelo chat para tirar dúvidas, ou então pode abrir também o microfone para tirar as dúvidas. Caroline? Nós não estamos te ouvindo, não, Caroline, na live. Agora vocês estão ouvindo? Ótimo, estamos. Boa noite a todos. Boa noite. Nós temos bastante perguntas e elogios também. Vou começar aqui com um comentário do Dr. Ricardo. No projeto de lei aprovado pelo Senado, que retornou para a Câmara, os NFT ficaram de fora da regulamentação PL 4.401 de 2021.
poderão ser regulamentados pelo Executivo? Então, o que vai acontecer, né, nessa situação? A gente vai ter, bom, primeiro, isso é um claro desconhecimento da nossa burocracia legislativa sobre o que é a blockchain, o que é o mercado de cripto, né, que eles estão se centrando basicamente em um aspecto, que são as criptomoedas, e não compreendendo que as criptomoedas elas são muito mais um vetor, muito mais uma ferramenta do que efetivamente uma realidade. Eu acho... Quem perguntou isso? Desculpa, foi o Ricardo? Isso. Foi. Eu acho, Ricardo, que, na verdade, essa regulamentação, no primeiro momento, ela não vai vir diretamente do Executivo. Eu acho que os órgãos regulamentadores de valores imobiliários, por exemplo, vão se manifestar. A gente já está vendo uma movimentação muito grande, por exemplo, da CVM. Recentemente, a CVM teve um evento chamado Sandbox, em que ela chamou players do mercado para que eles descrevessem modelos de negócio utilizando NFTs no mercado de valores imobiliários. E essa forma, né, de negócio foi observada, criticada. Alguns projetos foram rejeitados já no início dessa rodada de conversas, outros passaram para análises futuras. Então, eu acho que os órgãos regulamentadores vão falar num primeiro momento, e isso vai virar um fato social, uma realidade muito mais premente, e a partir do momento em que essa realidade surja, aí sim, provavelmente, o nosso legislativo vai se debruçar sobre a questão. É mais ou menos o movimento que a gente está vendo hoje com relação às criptomoedas, né? Se você for parar para pensar, a gente já tem uma operação bastante substantiva de criptomoedas no país desde 2017. Quer dizer, bastante substantiva talvez um pouco de otimismo, mas tinha uma operação representativa desde 2017. E só agora, em 2022, a gente veio com um devolutivo de um projeto de lei de 2021, buscando regular especificamente a questão das criptomoedas, né? Ignorando, inclusive, a existência de outros criptoativos. Se a gente for parar para fazer esse paralelo, eu acho que o movimento vai ser o mesmo, né? A gente vai ter algumas repercussões no mundo, e já estamos tendo, como, por exemplo, essas grandes negociações, essas tokenizações de imóveis, e isso vai progredir para que a gente possa fazer a regulamentação específica. E aí é de tudo, né? Hoje em dia a gente pode ter, por exemplo, uma sociedade, uma empresa pode ser tokenizada, pensando na tecnologia e não na regulamentação. Uma empresa pode ser tokenizada, fazendo com que a aquisição de frações do capital societário e a negociação de frações do capital societário seja muito mais simples e descentralizada. Olha que oportunidade importante, pensando aqui numa outra seara, na seara empresarial, por exemplo. Ele até concluiu aqui, né, botou que são espécies do gênero criptoativo. A criptomoeda é um criptoativo. A gente tem vários criptoativos. Eles se centraram naquilo que era mais vamos dizer assim, tá na ordem do dia, né? Tem mais repercussão na sociedade hoje. Mas erraram brutalmente quando ignoraram os NFTs, porque hoje a gente já começa numa movimentação muito forte de tokenização das coisas, né? A gente vive esse momento da tecnologia chamado de tokenização das coisas. O Dr. Roberto Rodrigues Costa também fez um comentário. Os smart contracts podem substituir com muita facilidade as promessas de compra e venda de imóveis. É uma brincadeira. Roberto, ele foi genial nesse comentário, porque é uma brincadeira o quanto um smart contract torna obsoleta uma promessa de compra e venda, porque um smart contract pode simplesmente ser uma promessa de compra e venda auto-executável. Olha que loucura. Uma vez que o adquirente cumpra com a sua obrigação e realize a quitação dos haveres nessa promessa de compra e venda, essa promessa de compra e venda automaticamente opera essa transação, e se a gente estiver falando de um imóvel tokenizado, ela já vai transmitir a propriedade do token para o adquirente, para o promitente comprador, e resolver essa propriedade de maneira simplificada. É claro que hoje a gente ainda depende de algumas estruturas, Roberto, que a gente chama de
de oráculos, né? Aliás, os nomes são muito... Essa galera... Infelizmente, doutora Alessandra, o pessoal... Eu estava conversando com a professora Fátima, né? O pessoal da tecnologia, os nerds como eu, a gente assiste muito filme de ficção científica, lê... Exatamente, Roberto, a Matrix. O Roberto disse Matrix. Exatamente, eu sabia que o Roberto ia falar isso. Roberto, que além de um excelente perguntador, é meu aluno no programa, então, assim, sempre com perguntas muito inquietantes e pertinentes, mas assim, o nome é muito xamânico, mas não tem nada disso, né? O oráculo é basicamente uma estrutura, que pode ser um programa, um software, uma entidade, que faz essa interface entre o mundo digital e o mundo físico, né? Então, vai promover essa transposição, porque a gente ainda tem algumas barreiras, né? Se a gente for pensar, por exemplo, que a propriedade imóvel no Brasil se transfere pelo registro, então a gente ainda não vai poder prescindir por completo de um registro de imóveis no futuro próximo, a não ser que a legislação seja alterada nesse sentido. Então, a gente tem umas circunstâncias assim ainda, é o que eu falei, é aquele cenário cinzento pela frente, que está cada vez mais se tornando um céu azul, mas ainda é cinzento. Como toda mudança sofre algumas resistências, né? E são resistências naturais, porque novos mercados vão surgindo, outros vão deixando de existir. Mas é como a gente voltar a dizer do que a gente estava falando antes. A gente tem que se adequar aos novos mercados, porque não adianta ficar resistindo aos antigos, porque eles já estão saindo naturalmente de cena, né? Então, não adianta ficar ali agarrado no antigo, porque você não vai sobreviver naquele mercado. Eu tenho certeza que se o dono da Blockbuster tivesse tido um pouco mais de visão, ele não teria permanecido no mercado de locação de filmes e teria percebido que o streaming era uma realidade que estava ali dobrando. Exatamente. Então, a gente precisa estar atento para não estar obsoleto, né? Não deixar que o mercado nos ultrapasse. É verdade. Mais perguntas, Caroline? Não, a gente tem muito elogio, então agora eu vou para a parte dos elogios aqui. Que bom, obrigado. Acho que todos gostaram da palestra. Eu começo com o Dr. Guilherme Santoro, que é nosso associado. Ele diz assim: muito boa introdução. Todos seremos afetados pelas mudanças disruptivas da tecnologia, sobretudo os advogados. O Dr. Roberto, ele é que lembra do nosso saudoso Silvio Capanema, nosso querido, posso falar assim, né? Patrono aqui da BAM. Ele foi aluno dele na ENERJ. Aí eu estou aqui com uma pessoa ímpar. E também disse que o professor Paulo também é excelente. Isso é bondade dele, porque ele ainda não terminou o semestre, então ele depende das notas, deve ser esse o motivo dos elogios, certamente. Não posso estar na mesma ordem que o professor Silvio, sem dúvida nenhuma. A doutora Fátima falou que vai ter que sair para um outro compromisso, mas agradece pela contribuição do professor nessa noite. E ela diz: parabéns. Doutor Leandro Stender também, nosso conselheiro aqui na BAM, parabéns. Precisou sair, mas disse que é uma excelente palestra. Doutor Otto, parabéns. Excelente palestra, muito esclarecedora. A doutora Pietra, parabéns pela palestra, professor, extremamente esclarecedora sobre o tema. A doutora Tânia, nossa segunda secretária, excelente palestra, mas assusta pela agilidade dessas novidades. Ela colocou risos. Doutora Tânia, se eu posso tranquilizar a senhora de uma coisa, é o seguinte: sim, a velocidade da tecnologia ela é ímpar, mas se tem um lugar em que vocês podem estar bem localizados é dentro de espaços como é o espaço da própria BAM, né? Em que imagina que poderia sim, a tecnologia tem a mesma velocidade para vocês aqui associados, que tem esse espaço de discussão, de interface, de aprendizagem, e para quem está fora, quem está achando que o mercado imobiliário de hoje é o mesmo de 10 anos, de 20, de 50 anos atrás e será o mesmo amanhã. Então, assim, vocês podem estar assustados com a velocidade da tecnologia, mas já estão à frente da concorrência só por estarem aqui nesses espaços discutindo sobre temas tão importantes.
Eu não E sei se eu nossa... vou abusar. Uma boa noite a todos aí, gente. Boa Desculpa noite. invadir o espaço assim de repente, Que mas é que eu não isso, estou minha produzida, diretora. não, estou aqui no cantinho. E eu queria agradecer muito e eu vou me adiantar, tá, Alessandra? Desculpa, mas eu vou pedir para ele voltar. Ah, viu? Viu como é bom? É bom você se adiantar e ter outros associados elogiando para não parecer que isso é uma decisão só da presidente, entendeu? Porque eu já ia fazer o meu convite. Inclusive, doutor Paulo, você fez uma colocação com relação à ABAME. A ABAME não só trabalha esses temas modernos, né, que os advogados que eu chamo mais os veteranos, né, eles mais experientes, eles querem estar sempre se atualizando. Isso é uma característica do associado da ABAME. Eu vi que vocês estavam conversando, que a Fátima colocou para o senhor antes de convidar, né, da importância que tem a gente manter a qualidade da intelectualidade jurídica na instituição. Isso realmente é algo que nós estamos sempre buscando. E nós temos também uma mentoria, né, um trabalho de mentoria na ABAME, em que a gente trabalha a prática jurídica. E esse trabalho de mentoria ele tem 2 objetivos. Um é capacitar os jovens advogados que estão entrando no mercado de trabalho. E outro também é essa modernização na prática jurídica daqueles que já estão há um tempo no mercado e diante dessas novas tecnologias que estão surgindo. Então, meu convite seria se o senhor pudesse voltar à ABAME, de preferência presencial, porque presencial é sempre mais gostoso, porque a gente consegue fazer um bom network, a gente prepara, garante um coffee break para o senhor, abraços e assédios dos nossos associados, que são sempre muito carinhosos, e com 2 cases, né, para que eles possam entender na prática como seria isso. Como funcionaria, por exemplo, uma compra e venda, que o senhor citou várias vezes. Aí, o passo a passo, para que isso se torne mais real, talvez para o cotidiano, até mesmo para a gente conseguir alcançar isso que a gente está pretendendo, que que os nossos advogados comecem a dar um consultivo nessas áreas. Tá? Então, fica aqui consignado o meu convite e agora é só o senhor agendar a data com a Fátima. Vai ser um prazer aceitar esse convite. Eu costumo dizer, a gente aqui no Rio de Janeiro tem o péssimo hábito do vamos marcar, né? Toda vez que a gente encontra alguém e fala alguma coisa, a gente fica, não, claro, vamos marcar. Mas eu não sou adepto dessa filosofia. Eu realmente acho que quando a gente diz que vai marcar, a gente tem que marcar e tem que concretizar. E ainda mais quando a proposta é uma proposta tão instigante, tão legal, para levar uma... Porque aqui essa nossa conversa foi uma conversa mais introdutória, a gente enunciou algumas coisas, eu trouxe alguns conceitos, mas nada melhor para a gente concretizar e para a gente impactar o associado da ABAME, o advogado interessado nessa área, do que ver na prática toda a potência desse mercado que se aproxima. Vai ser um prazer. Isso aí. Vai ter lotação. Desculpa. Agradeço ao doutor Paulo. Ele realmente vem nos esclarecer bastante isso, inclusive na prática, porque é sempre mais fácil mesmo, né? A gente assimilar tantos conceitos assim que você já vem e fica atropelado com aquilo tudo. Então, ele fazendo uma mentoria, de repente, já fica mais fácil. Perfeito. Vai ser um prazer fazer isso. Vai ser um prazer. Muito agradecida, doutor. Uma boa noite para o senhor, então. Muito obrigada. E desmistifica também, desmistifica os conceitos, né? Pois é. Uma coisa que é legal, Alessandra, só para a gente, então, fechar essa conversa, a gente precisa lembrar, falando de uma realidade que tocou a todos nós, né? Quando a gente pensa no PJE, no processo judicial eletrônico, a gente pensa algo corriqueiro, todo mundo vive com o PJE todo santo dia nas nossas atuações junto ao tribunal. A gente precisa lembrar que o PJE
uma realidade que surge, né, que é instituída pelo CNJ em 2009, e que no começo Exatamente. caminhou a passos de cágado. Então, assim, hoje, em 2022, tão pouco tempo depois, a gente já tem o processo judicial eletrônico como uma realidade quase que absoluta. Poucos são ainda os processamentos na via física, em todo o território nacional. Então, no momento inicial, eu tenho certeza, a resistência foi muito grande, porque o desconhecido, ele assusta, ele impacta. Mas quando a gente começa a tomar contato, começa a ver aquilo como uma ferramenta de promoção, de melhoria e não de resistência, tudo fica muito mais simples. Alessandra, muito obrigado isso aí. pelos convites. O prazer foi meu. Volte, eu vou pedir a Fátima já, assim que ela sair da palestra dela ainda hoje, já vou informá-la sobre o meu convite e sobre o seu aceite para que ela já possa incluí-lo na próxima agenda, com tempo para você preparar esses cases, e eu tenho certeza que os meus associados vão gostar. Tá? Vai ser um prazer. Então, uma boa noite. Ficou mais alguma pergunta, Caroline? Eu queria aproveitar rapidinho para dizer que amanhã nós temos na mentoria, que vai começar às 17 horas na ABAME. O tema são etapas do processo de legislação das construções. Essa palestra vai ser prática jurídica de legalização imobiliária com a arquiteta Roberta Mendes. Quem não conhece a arquiteta Roberta Mendes, é importante conhecê-la, porque ela é super capacitada e as aulas dela são de prática, vocês vão gostar muito, e ela tira 1000 dúvidas sobre legalização. Ela é um monstro nessa área, tá? Então, essa mentoria tem muito a trazer para nós, tá bom? E é isso, pessoal. Um abraço para todos, muito obrigada, doutor Paulo, e um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Uma boa noite. Doutor Emílio, estou feliz em te ver, hein? Doutor Emílio é o meu tesoureiro que está trabalhando já, né, doutor Emílio? É preciso, né? Devagarzinho. Não sei se convinha dar um aviso logo do Pix de uma vez, independentemente da circular que você já fez. Eu fiz logo. Eu não fiz circular, não. Avisei logo nos grupos para poder não ter dúvida, mas a gente vai passar a circular. Eu estou aqui lendo a circular que já foi elaborada e amanhã ela vai ser transmitida para todo mundo, tá? Então, agora, quem quiser pagar as mensalidades pela BAME, não precisa gerar boleto, pague por Pix. Olha aí a tecnologia do Pix. Quero todo mundo pagando com Pix. CNPJ da BAME. Com CNPJ da BAME. Isso aí, meu tesoureiro. Beijo, pessoal. Tchau. Ficam com Deus. Tchau, tchau. Nayara, estou te esperando aqui, tá?